Flagrante. Olá, muito boa tarde. Eu sou William Travassos, nós estamos começando o programa Flagrante. Semana passada, nós abordamos aqui no Flagrante o caso do lutador Lô, do Leandro Lô, e que se envolveu numa briga com o policial militar Henrique Veloso. Eu conversei com a irmã do Leandro Lô e com a doutora Eliana Passarelli, promotora de justiça aqui de São Paulo. E nós abordamos o assunto aqui, ouvi a irmã, disse nesse programa que todas as informações que eu recebi sobre o Leandro e o que eu vi durante o velório mostravam um cara gente boa, amigo, respeitado pelas academias. E eu não tinha nada que desabonasse a conduta do Leandro Lô, que foi vítima, levou um tiro na cabeça. Eles estão num show, relatos apontam numa provocação por parte do policial. Leandro imobiliza o policial, que aparece agora, o Henrique Veloso, e fala: vai embora, cara. O Henrique dá 3, 4 passos, saca a arma e dá um tiro no Veloso e acerta a cabeça dele. Policial preso, Leandro morto. Pois bem, a nossa produção recebeu uma ligação do advogado criminalista Cláudio Deladoni, que é o advogado que representa o policial militar Henrique Veloso, e ele disse o seguinte: olha, não foi bem assim. Eu queria falar no Flagrante, até porque vocês falaram sobre o meu cliente. Pois bem, então vamos receber no Flagrante ele, advogado criminalista Cláudio Deladoni. Cláudio, muito boa tarde, obrigado pela gentileza de entrar em contato com a Jovem Pan News. O senhor fala de onde? Olá, William Travassos, tudo bem? Eu falo do sul do Brasil. Eu sou de Curitiba, no Paraná. Sim. E tenho sede da minha advocacia no Rio de Janeiro também. Mas no presente momento, eu estou atendendo um caso no interior de Santa Catarina. Estou em Canoinhas, em Santa Catarina, no escritório de uma colega. Sim. E eu é que agradeço a pronta disposição da sua produção, sua também, de toda a equipe técnica, que estão dando, como o bom jornalismo determina, e quero ser testemunha disso aqui, como estou testemunhando, dando efetivamente vez e voz ao outro lado, né? Existe um outro lado disso que estão aí especulando, né? Por enquanto, nós temos muita especulação. Essas especulações, por evidente, vêm a dar aí informação à imprensa, e a imprensa, com seu dever de divulgar, com seu dever de informar, vem informando. E agora, nos dando a oportunidade de se bem informar, Cláudio, acaba se concretizando no contraditório. Vamos lá. Desde o dia... Você já se encontrou com o teu cliente? Sim, já me encontrei com ele. Já conversou com ele. Bom, qual é a versão dele para o ocorrido naquele dia? Porque oficial, o que estão divulgando, o que nós até divulgamos, que ele provocou a mesa do Leandro, botou garrafa de uísque, pegou bebida, e até o momento que o lutador ele levanta, pede para ele parar, imobiliza ele. Depois de imobilizar, manda ele embora, ele dá 3, 4 passos, pega a arma e atira contra a cabeça do lutador, neutralizando ele. Depois ele sai de lá, vai para uma boate, e da boate ele vai para um hotel. Foi isso que aconteceu na versão do seu cliente? Não é nem a versão do meu cliente, né? Isso não aconteceu, os fatos estão sendo apurados, isso é uma especulação, isso é uma versão fantasiosa, cravada pelos acompanhantes do Leandro Lô, um lutador que infelizmente faleceu, e vai aqui as condolências, né? Da defesa, as condolências à família enlutada, uma tragédia
que abateu aí a todos, não só o Leandro, a família do Leandro, como também o Henrique e a família do Henrique. Isso não é verdade. Imobiliza e fala, vai embora, cara. Isso aí ninguém fala, em momento nenhum no inquérito. Ninguém diz isso, né? Isso é uma criação que, se massificada e se não for contestada, vai acabar virando uma daquelas lendas que permeiam o processo criminal e acaba isso virando uma verdade. Isso não é verdade. Leandro Lô não tem o direito, nunca teve o direito, assim como nenhum brasileiro, nenhum cidadão pode imobilizar isso. Ele agrediu Henrique. Henrique foi agredido e cercado por 6 lutadores. Não existe essa versão da garrafa, não é lógico que exista essa versão é uma versão ficcional, posta ali justamente para retirar qualquer responsabilidade de Leandro Lô e dos seus acompanhantes, que na verdade eram mais 5 lutadores, com avantajado porte físico e detentores de técnica de uma potente arte marcial, que é o jiu-jitsu, inclusive alguns ali com experiência em lutas de vale tudo. O tenente Veloso, o Henrique, ele foi interpelado pelo Leandro Lô e levou um golpe criminoso. Isso é crime, agredir pessoas até a data de hoje, né? Pode ser que tenha mudado naquele momento ali na cabeça de quem quer interpretar dessa forma. Ele foi agredido. Não existe essa imobilizou. Se eles tivessem uma reação, ele não iria aplicar um golpe violentíssimo como aplicou no Henrique, né? Ele aplicou um golpe que é a baiana, ele não imobilizou, ele jogou ele no chão. Como o Henrique também é um nível preta de Muay Thai, roxa de Jiu-Jitsu e também instrutor de defesa pessoal, além do que um policial, um oficial da PM de São Paulo, ele consegue se desvencilhar daquilo. Então, logo se desvencilha daquilo e se levanta, ele vem e sente a aproximação daquele grupo de 6 lutadores, de fortes lutadores, e ele seria, sem sombra de dúvida, agredido, podendo ter sua arma tomada, e ele acaba se defendendo, né? Ele acaba se defendendo dessa situação. Tanto assim Travassos, me permita continuar dizendo Sim. que, duvidando, porque duvidosa inconveniente essa versão ficcional posta ali para defender essa atitude criminosa que teve Leandro Lô em relação ao policial, porque ali não só o cidadão Henrique, mas o policial Veloso agiu ali em exercício profissional, porque ele foi vítima de um crime. Se eu chegar e encontrar o senhor, só me permita concluir. Sim. Já devolvo. Ele foi vítima de um crime, ele não foi imobilizado. Não, aqui não é no tatame. No tatame é um exercício regular de direito, um pode imobilizar o outro. Na noite, lutadores não podem, assim, qualquer um que não seja lutador, agredir as pessoas. O nome disso não é imobilização, o nome disso é agressão. Agrediu um policial, estava em flagrante delito e recebeu um cessar daquelas agressões iminentes que ainda iriam ocorrer, como o risco dele ainda perder a sua arma, né? O número maior de policiais abatidos são aqueles que têm suas armas tomadas em uma situação aí de confronto físico. Cláudio, vamos lá, eu quero que você me ajude, né, no desenho do que aconteceu lá. O senhor está propondo, nós vamos ter uma reconstituição do que aconteceu naquele dia, o senhor já pediu isso? Exatamente, nós chamamos de reprodução simulada dos fatos. Esta reprodução, William, ela foi requerida, foi pedida pela defesa ao delegado. O delegado, de pronto, aceitou nós reproduzirmos a versão dessas sedizentes testemunhas para que nós possamos, daí nós possamos verificar a veracidade delas ou não. Elas são contraditórias entre si, né? São versões absolutamente contraditórias. E o delegado irá testar isso. Já falou com o Instituto de Criminalística, entre terça ou quarta-feira da semana que vem, nós teremos efetivamente a realização deste ato de investigação lá no Clube Sírio. Tá, então vamos fazer um exercício aqui. Antes de chegar no dia, eu vou precisar abordar os dois, tá? Tanto o Leandro Lô como o tenente Henrique Veloso. Henrique Veloso tinha uma condenação.
Nessa condenação, ele já tinha sido feito um acordão e dentro desse acordão ele estava impedido de frequentar um local como esse, de festas, armado? Acho que nós perdemos a comunicação. Não tinha essa determinação. Não tinha essa determinação, não existia essa determinação. Ele não havia sido intimado dessa decisão, portanto, ele poderia transitar livremente em qualquer logradouro público e também ele tem não só a faculdade, mas o dever de andar armado. Não, sim, doutor, mas a pergunta é a seguinte: o acordão, ele existe ou não? Não existe. Primeiro que juridicamente o acordão, isso não existe, né? Não existe. Vamos só dar a cada um o que é seu, né? Você deve estar se referindo ao acórdão, né? Sim. O acórdão, ele diz assim, ó. Sim. Coloca assim, ó, decisão de segundo grau. Ok, na decisão de segundo grau tinha lá um artigo. Então, tem um artigo que veda o seu cliente de estar em lugares, em festa, em ambientes como esse, que ele estava? Tem. Isso pode agravar a situação do seu cliente por ele não ter cumprido essa determinação? Olha, porque o primeiro tenente Henrique Otávio Oliveira, ele teve um problema, né? E foi condenado. E aí o senhor, por favor, me ajude, né? Porque ele teve 3 meses de detenção e depois a pena, ele ficaria com 9 meses de detenção a ser cumprida no regime aberto. E foi concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. E dentro disso, nós tínhamos ali o artigo 626, que fala justamente desse ponto que eu estou tocando com o senhor. Perfeito, doutor? Ou isso... Não, deixa eu só explicar. Por favor, me ajude, que eu sou leigo no assunto. Deixa eu só explicar o que aconteceu. É justamente por isso aqui que eu dou para esclarecer. Ele foi absolvido daquela confusão que ele foi tragado e acabou se envolvendo lá na DEUIC, em primeiro grau. O juiz de primeiro grau, o Tribunal Militar de primeiro grau absolveu. O Ministério Público recorreu. Em segundo grau, eles admitiram a culpabilidade dele e suspenderam os efeitos desse apenamento. Houve uma suspensão desse apenamento. E ele sequer tinha sido intimado disso. Então ele poderia sim estar andando. Tá falhando um pouco a comunicação do senhor. Eu vou pedir à equipe técnica para verificar. Agora voltou. Então ele não tinha conhecimento disso, doutor? Tá ok. Não, ele não foi cientificado disso, não foi intimado disso. Perfeito. Havia uma suspensão condicional no processo. O artigo 626. E ele não foi intimado disso. Então esse artigo 626, que são as normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver livramento condicional, não frequentar casa de bebidas alcoólicas ou de tavolagem, isso não enquadra porque o seu cliente não foi comunicado? Não foi comunicado. Perfeito. Agora vamos lá, doutor. Em relação a Leandro Lô, existem 2 boletins de ocorrência de envolvimento com brigas de Leandro Lô nas ruas. Envolvendo ele num bar aqui no Itaim Bibi, que há uma briga entre ele e 2 pessoas, e um outro boletim que mostra ele envolvido numa outra ocorrência com o tio e um motociclista. Essa ocorrência aí, me parece que são lutadores também, e também faz parte desse grupo tio, e pelo que se diz da denúncia crime, ele foi denunciado criminalmente, estava sendo processado criminalmente, porque um motociclista, entregador de lanches, buzinou para ele numa rua e ele jogou um copo com água no motociclista. Isso gerou uma confusão e esse motociclista foi brutalmente espancado, como mostram as imagens, por ele e também pelo grupo por 2 vezes.
Isso aconteceu, está filmado. Isso foi relativizado na ocasião, que você não tinha as imagens, não tinha documentação. Foi relativizado. O perfil dele é o perfil de um grande campeão que jamais poderia ter utilizado a arte marcial como arma, né? A arte marcial que ele usava, sendo 8 vezes campeão mundial, é muito mais letal do que uma arma, ou tão letal quanto uma arma. Um pequeno golpe dele pode levar uma pessoa a óbito. Isso, inclusive, dito aí, eu tenho recortado muitos testemunhos de professores de jiu-jitsu falando disso aí, diziam que Leandro Lo tinha um potencial ofensivo muito grandioso, e não preciso eu aqui ficar justificando, porque isso aí é comprovado, né? Não só pelos títulos, pela forma física, e infelizmente ele era um habitué de algumas confusões na noite paulistana. Então, doutor, isso aí não dá para negar, não tem como negar. Eu tenho os dois com problemas relacionados à luta no meio da rua, perfeito? Não, luta não. Briga. Luta Porém, tatame, sim, luta ok. Briga. Eu tenho os dois, tanto o tenente como o Leandro. Isso. O senhor falou que Leandro estava acompanhado de 5 lutadores no dia, perfeito? Eu queria confirmar uma informação que eu recebi. Quem estava com o seu cliente no dia? Porque a informação que eu recebi é que ele estaria com um policial que tinha sido expulso da corporação, um outro que estava na corporação e uma terceira pessoa que não aparece. Ele estava com mais 3 pessoas no dia do ocorrido? Isso é uma informação mentirosa. Isso é uma informação caricata. Isso é uma falácia, uma ficção tentando legitimar a ocorrência. O fato é que o homem comum não iria ao encontro de 6 fortes lutadores. O homem comum não iria ao encontro de 6 lutadores que nitidamente dava para se observar que eram homens fortes, altos, corpulentos. Imagina um policial, que também é faixa preta, instrutor de defesa pessoal, que tem uma análise de cenário muito mais acuidada, ele é muito mais treinado que nós, o homem médio. Isso não é lógico, né? Por isso que sim, essa doutor, versão dos... Entendo, Cláudio. Mas assim, o que eu estou questionando o senhor é sobre quem estava com ele. Eu preciso concluir, William. Sim. Preciso concluir. Então, o homem médio não iria. Então, o direito criminal, ele precisa ser avaliado. Há uma lógica para que você chegue a uma conclusão. Esta lógica, ela não se encaixa nessa versão fantasiosa de que ele foi lá no meio de 6 lutadores, levantou a garrafa, ele seria prontamente abatido. Ele tomaria uma surra, ele seria imobilizado, ele seria assassinado se isso acontecesse. Não basta ver o grau de intolerância que tinha Leandro Lo pelo fato de ter recebido uma buzinada e que não gostou e que espancou violentamente. Se puder voltar aquela imagem dele ali, espancando o entregador motociclista, seria também de bom tom. Não, né? sim, eu vou pedir, porque na verdade eu não controlo isso. Tem sido repercutido em loop. Na verdade, isso que só para ficar claro que eu não controlo essas imagens, é a equipe técnica que vai disponibilizando isso pra gente. E eles vão colocando as imagens de acordo com as nossas falas. O questionamento que eu fiz ao senhor é o seguinte: o senhor fala que o lutador estava com mais 5 lutadores. A informação... O inquérito fala... Não, o inquérito diz isso. O inquérito, perfeito, ótimo, me perdoe. Os 5 lutadores também afirmam. Não, sim, então ele tinha 5 pessoas com ele. O seu cliente, quando ele chega... porque nessa simulação que os senhores vão fazer, ela não é só no momento da luta, né? Ou da briga. Na verdade, ela começa desde o início. Quando o seu cliente chega, a informação que circula que o seu cliente estava acompanhado de mais 3 pessoas. Um seria um policial expulso da corporação, o outro um policial civil e mais uma terceira pessoa. Que eles, quando chegam, eles dizem lá para os guardadores, aqui é a polícia, dão uma espécie de carteirada e depois entram. Eu vou contar para o senhor aquilo que eu estou ouvindo e ouço isso de todos os lados, né? E aí por isso que eu estou querendo ouvir o senhor. Depois, em algum momento, dentro do banheiro, o seu cliente chega a dizer: vou causar no dia de hoje, e chega a mostrar a arma. Esses 2 momentos, isso chegou a acontecer ou isso é mentira?
Isso é mentira, isso inclusive constitui crime de quem está propagando essas informações. Sim. E essas pessoas que estão criando factoides, porque a verdade começa a aparecer, essas ocorrências de Leandro Lô começam a aparecer e o contraponto que se busca é esse. Isso é mentira, isso não existiu. Se tivesse existido, estaria no inquérito, isso não está no inquérito. Nós temos imagens dele entrando, nós temos imagens dele saindo, nós temos imagens do ocorrido, que estão indo à perícia agora para tornar mais nítida. Se isso fosse verdade, isso estaria posto em verso e prosa. E com quem estava o seu cliente, chefe? Doutor, com quem estava o seu... Ele chegou com alguém, ele estava sozinho? Essas informações, elas são mentirosas, porque se elas existissem, elas seriam investigadas no inquérito. Sim. Então, o que não está no inquérito não está no mundo. Elas podem ser criadas, criminosamente criadas. Perfeito. Elas podem ser criminosamente propagadas. Isso nós vamos combater. Mas eu quero dizer de uma vez por todas, você está me dando espaço, isso não existiu. Ele se fazia acompanhar por um outro oficial da PM, sim, única e exclusivamente. Essa pessoa que se identificou, que não é excluído da polícia, que não foi no banheiro, que não causou, que não aconteceu, que não mostraram arma, essa pessoa foi ouvida tanto pela corregedoria quanto no inquérito policial. E essa pessoa não estava com ele naquele momento. Ele estava de frente ao palco assistindo o show. E ele foi interpelado por Leandro Lô e os seus companheiros de luta. E nesse momento ele foi vítima de um crime. Uma agressão foi feita por Leandro Lô contra o oficial da PM. E ele, na iminência de ser assassinado, na iminência de ser mais agredido, na iminência de ser desacordado, na iminência de ter sua arma tomada, ele cessou aquela agressão no meio que ele tinha. Isso, daí você vai perguntar, mas houve legítima defesa? É muito cedo para se cravar teses. Ele pode ter agido em legítima defesa? Sim, pode ter agido em legítima defesa. Ele pode ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação? Sim, ele pode ter agido. Ele pode ter agido como numa conduta, numa inexigibilidade de conduta adversa? Pode também. O fato é, Travassos, que eu quero deixar claro, que nesse momento é muito cedo para se formatar uma versão e ir atrás dela. Ela não encontra respaldo. Bastou um único evento, uma única ocorrência filmada do Leandro Lô para já mudarem as versões. Bastou que a defesa fosse aos autos e pedisse que todo o material colhido do lutador de sangue fosse aferido com todos os princípios ativos de drogas que circulam pelas pessoas, por exemplo, o THC, o MDMA, o benzoilmetilleggonina, que é a cocaína, né, o princípio ativo das metanfetaminas, o princípio ativo THC da cannabis sativa. Então, bastou isso que imediatamente o advogado de acusação pediu o sigilo do inquérito. A acusação, os advogados de acusação não querem que o pessoal saiba o que vai acontecer na investigação. Ao contrário da defesa, nós queremos. Então, nós pedimos a reprodução. Por que é que eles não pediram? Eles pedem sim o silêncio. Eles querem segredo. Eles querem segredar. Eles não querem que a imprensa saiba. E criam factoides. Então, William, só vou concluir, já te devolvo a palavra. Eu quero deixar claro aqui que não existem anjos e nem demônios nessa história. Essa história que chegou aos seus ouvidos e o senhor está informando, ela é mentirosa, beirando a uma informação criminosa. Existe uma apuração por um delegado de polícia. Então, e aí eu quero... Então nós faremos o seguinte, não precisa de justiça. Está dito, está falado. Sabe, essa coisa de ele imobilizou e falou, vai embora, cara. Isso não existe, ele agrediu criminosamente uma pessoa. Cláudio, que era um oficial da PM. O senhor já observou que eu ainda não entrei no mérito da legítima defesa ou em nada desse ponto do momento do crime. Nós ainda não entramos nesse fato. Porque vamos falar do momento do fato? Não, no momento do disparo da arma de fogo. Qual crime? O crime do Leandro Lô? Então, por isso que eu estou falando, eu vou chegar nesse ponto.
Porque aí o senhor está me dando uma outra versão. O senhor está falando para mim que o Leandro Lo, ele cometeu um crime como lutador, porque ele tinha um potencial de agressão muito forte em função da técnica que ele tinha. Se eu estiver errado, por favor, eu entendi isso. O senhor está me dizendo que o Leandro Lo... corrigir, está errado. Ele que Deus começa a... Não, daí ele imobilizou, como se imobilizar uma pessoa, pegar e dar uma baiana, você possivelmente seja lutador, pelo teu porte físico, pelo que você entende de luta. Você discorrendo sobre a década de 90, sobre os pit boys, eu já saquei que você é da luta. Não, não sou. Rio de Janeiro, você sabe o que está falando. Não sou, não. Então é o seguinte, uma baiana, que é o principal gol. Se o senhor for acessar o Instagram, agora eles tiraram. Ele ensina em 3 partes como dar baiana nos grandões à noite, como brigar à noite. Ele instrui, inclusive. Nós temos esse tutorial de agressões do golpe baiana à noite. Nós temos esse tutorial feito pelo Leandro Lo. Isso também não aparece, não interessa. Mas vamos lá. Claudio, deixa eu te explicar uma coisa. Ele imobilizou. Ele não é policial para imobilizar. Posso te falar uma coisa? Assim, ele cometeu um crime contra o tenente Veloso. Doutor Cláudio, eu não sou lutador. Na verdade, o que eu tenho é uma experiência na área de cobertura policial. E não sou nenhum praticante de artes marciais, nem nada disso. Na verdade, eu acompanho o dia a dia da violência no país. E que muito me choca em ver crimes com um resultado de óbito. Nessa ação que nós estamos falando, o senhor falou sobre corregedoria. O seu cliente policial Henrique Veloso, ele é de uma família de policiais? Ele tem... Qual é a história do seu cliente, do tenente? Eu já vou contar o perfil, a história de vida dele. Sim. Inclusive uma história de vida muito bonita. Esse aí, ó, o tenente Veloso, né, que estudou bastante para poder estar envergando essa farda aí de gala, policial militar, oficial da PM há 11 anos. Começou como soldado temporário, nascido aí no subúrbio na periferia de São Paulo. Estudou bastante para conseguir passar no curso de oficiais, que é uma prova muito exigida. Formou bacharel em Direito, bacharel em Educação Física, instrutor de defesa pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com vários projetos de defesa pessoal, inclusive para as vítimas de violência doméstica, com vários projetos, inclusive em tese, se não me falha a memória, de mestrado, para diminuir a carência física, né, biológica da mulher ao homem, a mulher policial em referência ao homem policial, para poder equalizar isso. Filho de uma mãe zelosa, prestimosa, religiosa, a dona Zuleide, uma mulher querida, temente a Deus. Irmão de uma advogada bem-sucedida em São Paulo, uma pessoa séria. Filho de um cabo da PM e sobrinho de um coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E isso faz dele um homem de família, um homem de bem. Isso não pode ser interpretado em seu desfavor, como se ele tivesse alguma benesse da polícia. Isso também é outra alegosia, isso também é outra calúnia, é outra difamação, é outra injúria que se tenta colocar em Henrique. Infelizmente, Henrique teve que fazer uso da arma de fogo que tinha na cintura, porque podia estar armado, porque deve estar armado, porque é policial, porque foi maltratado, porque foi cercado. O instinto de sobrevivência para ele ali prevaleceu, como outras tantas situações. Há um sem número de casos onde, infelizmente, lutadores matam ou são mortos em confrontos de rua. Eu, pelo menos, já fiz em Niterói, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, entre outros locais, brigas de noite envolvendo lutadores faixa preta. E não está nenhum demérito em ser lutador faixa preta. Eu sou faixa preta, nível preto de Muay Thai há 30 anos. Há 30 anos eu sou nível preto de Muay Thai. Eu sei do que eu estou dizendo, sei do que estou falando. Então Claudio, o senhor, eu ouvindo a história do seu cliente, do tenente Veloso,
O senhor poderia confirmar, ele tem algum parente na Polícia Militar? Se ele tem esse parente pertence à Corregedoria da Polícia Militar? Eu já te respondi, né? Sim. Não, o senhor, é porque o senhor... Então, para a gente deixar bem claro isso é mais uma mentira. Isso é mais uma mentira. É uma narrativa para tentar... Então, é isso que eu estou querendo dizer. Esse é o objetivo. Eu quero entender isso. O que o senhor está me dizendo é que, assim, estão criando todo um mundo paralelo. Quando a defesa fala, é complicado. Nós estamos aqui repondo a verdade. Por que é que essas pessoas não vão ao inquérito e dizem? Por que é que essas pessoas pedem que seja segredado esse inquérito policial? Isso é outra leivosice, outro crime contra a honra e crime contra a instituição policial militar do Estado de São Paulo. Quer dizer, estão colocando em xeque até a Corregedoria? Até a Corregedoria está sendo colocada em xeque agora? Por quê? Porque o Henrique, por intermédio de sua defesa técnica, pediu, vamos ver lá, vamos ver se as testemunhas estão falando a verdade. O delegado, sim, eu quero também ver. Quer dizer, está restando alguma dúvida para o delegado, né, se eles estão falando a verdade. E aí ele diz, não, eu quero segredo nesse inquérito. Entendi. Então assim, a defesa técnica pede, senhor delegado, eu quero que o exame de sangue dele ateste todo tipo de entorpecente, todo tipo de anabolizante, GH, etc., todo medicamento que possa ter sido ingerido. Não, mas eu quero segredo, eu não quero contar para a imprensa. E daí, eles mudam essa acusação, então agora tentando jogar para cima da Corregedoria. Isso é mais uma falácia, isso é mais uma mentira que beiram acusações criminosas, né? Porque a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma corregedoria que tem 50 anos de idade, uma corregedoria que tem 700 homens, uma das corregedorias mais sérias do planeta Terra, um órgão correcional policial mais sério do planeta Terra, elogiada em todos os cantos, premiada, ela faz o padrão para todas as corregedorias da Polícia Militar do Brasil. O senhor, Cláudio, eu quando converso com o senhor, quando nós recebemos a ligação, né, que o senhor, dizendo que o senhor queria falar, eu comecei a me dedicar mais a esse caso e a ouvir mais, né? E o papel do jornalista é esse, né? Ouvir e perguntar. E é o que eu estou fazendo aqui com o senhor. Esse caso teve uma repercussão nacional. O desfecho... Internacional, verdade. Em função da presença do lutador e de envolver um oficial da Polícia Militar, da maior Polícia Militar da Federação. E todos querem justiça, né? Eu costumo dizer aqui, eu não tenho torcida. Para mim, eu quero que o fato seja esclarecido. E se houve um excesso por parte de alguém, que isso seja penalizado. A resposta a essa agressão do Leandro Lô ao seu cliente, ela se justifica com esse poder de resposta com uma arma de fogo? Vamos lá. Para que você possa fazer um juízo de valor de uma conduta humana, você tem que se colocar na situação daquele que agiu. Nós estamos falando do Henrique, nós estamos falando do oficial Veloso. Havia criminosamente sido vítima de agressão. Um golpe duro, um golpe severo, um golpe que levou ao chão, quase fazendo com que ele desfalecesse. Graças à sua habilidade, ele consegue sair da sequência daquele golpe, que possivelmente seria o quê? Uma montada e vários socos na cara, cotoveladas e cabeçadas. Resta só olhar o que foi feito com aquele motoboy. Ele consegue se livrar disso e a agressão iminente não para, né? Porque ela é iminente, ela está para acontecer diante de 6 potentes lutadores naquele ambiente da noite. Nesse momento, o instinto de sobrevivência prevalece na pessoa. O homem, quando acuado, quando maltratado, ele investe contra o seu agressor. E a lei não faz nenhuma distinção. Agora eu quero até entrar nesse aspecto que a promotora de justiça interpretou, eu não sei se eu ouvi bem, mas eu infelizmente ouvi que a legítima defesa
ela tiro na cabeça não contemplaria. Possivelmente nunca fez um júri na vida, ou esqueceu do que preconiza o artigo 25 do Código Penal. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, age em legítima defesa própria ou de terceiros. A lei não faz nenhuma distinção. Também prosseguiu a promotora de justiça quando acusou, sem conhecer do inquérito policial, falando e criando uma narrativa fantasiosa de que a lei contemplaria um tiro de advertência, que esse tiro seria para cima. Um absurdo que ela falou aí, uma promotora de justiça falando isso. Um absurdo dos absurdos, que a lei contemplaria isso. Não existe tiro de advertência, não existe nenhuma obrigação. O artigo 25 é claro nesse sentido. Agora, não estou dizendo aqui ele agiu em legítima defesa. Ele, ainda estamos apurando, ele pode sim ter agido em defesa própria, ele pode ter agido com inexigibilidade e conduta adversa, ele pode ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Isso tudo é coisa de lei. O artigo 121, parágrafo 1º, contemplando isso, uma causa supralegal, que é a inexigibilidade de conduta adversa, e o artigo 25 do Código Penal. Estou falando baseado naquilo que a lei diz. Mas nós não precisaríamos nem de lei, porque o Instituto da Defesa, da Legítima Defesa, é aquilo que qualquer ser humano traz dentro de si. O fato dele ter uma condenação anterior, da qual ele não tinha sido notificado, cientificado, que ele tinha sido absolvido em primeiro grau, não tira dele o direito natural dele se defender. Qualquer ser humano, quando acuado, quando cercado, quando maltratado, na iminência de ter sua integridade física e a sua vida em risco, ele age instintivamente. Isso tudo nós temos um inquérito que está sendo apurado, nós teremos uma investigação judicial e nós teremos o tribunal de júri para avaliar isso, ouvindo testemunhas, peritos, nós vamos reconstruir o que aconteceu. O que não dá para admitir, William, é a criação de uma narrativa baseada em coisa nenhuma para dizer o mínimo, né? Porque são falácias, são mentiras que estão tentando criar e tentando criar um monstro. Ele não é monstro, ele não foi monstro, ele não será monstro. Cláudio, foi bom o senhor falar. Basta que a defesa venha colocando este contraponto. As agressões, por exemplo, vividas ali por aquele motoboy. Olha a agonia que o motoboy estava no chão, sendo brutalmente espancado pelo Leandro Lô. Que poderiam até aparecer aí, né? Eu vou pedir para colocar esse vídeo, inclusive ele foi dado em Foi primeira no mão. momento que ele está espancando brutalmente no chão. Olha não, ela começa, se a gente observar... Quantos lutadores cercavam o motoboy? Lá na parte superior do vídeo, nós temos um carro manobrando e na parte superior do vídeo, os senhores vão ver o início dessa confusão. Um carro passa... o outro está manobrando, tem essa pessoa passando aqui, lá na frente, lá em cima, no canto, na parte superior do vídeo, os senhores vão começar a observar uma movimentação de pessoas que começam, olha lá, uma correria já começou, não sei se vocês conseguem ver, porque ainda está longe. Essa briga que está começando lá do outro lado do cruzamento, ela atravessa a faixa de pedestre, a pessoa cai e começa uma luta. Eu não consigo, doutor... Espancamento. Sim, espancamento. Luta é quando dois trocam o golpe, ele está sendo espancado. Aí é uma questão de narrativa. Eu estou em cima das imagens ali e o pior, doutor, William, eu não consigo, não tenho perícia e não sei quem é quem nesse jogo. Eu vi uma pessoa com capacete. Eu não consigo dizer para o senhor, até porque essa imagem chegou para mim hoje. Era uma imagem que foi... Ana, quem deu com exclusividade essa imagem? Foi a turma... UOL foi o primeiro a dar essa imagem que hoje está repercutindo no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vejo um outro motoboy 7. ali. Enfim, eu não sei quem é quem nisso aí. Tenho até já um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, doutor... Não, deixa eu só fazer uma pequena correção. Sim. Eu lembro que você falou, disse, olha, nós temos aqui boletim de ocorrência, mas não temos filmado, nós não temos ninguém dizendo que ele agrediu. Tá aí, ó, a imagem daquele boletim de ocorrência. Não, eu não consigo dizer quem é quem. Deixa eu só... O senhor entendeu o que eu quero falar? É uma denúncia criminal. O Ministério Público do Estado de São Paulo é que diz. O Ministério Público do Estado de São Paulo é que narrou isso num processo criminal, que ele nunca conseguiu ser encontrado. Não encontraram o Leandro Lô. Cláudio,
que eu tô querendo te dizer... O que eu tô querendo te dizer, e para a turma que está acompanhando... Esse fato foi no dia 3 de junho de 2021. Sim. Ele foi denunciado em 19 de maio de 2022 e nunca encontraram ele. Os oficiais, a justiça nunca conseguiu encontrar o Leandro Lobo. Perfeito. O que eu estou te dizendo... O endereço que ele indicou. O que eu estou dizendo para o senhor que, tecnicamente, eu, William, não consigo dizer quem é quem naquela imagem. Ponto. Mas é que o Ministério Público fala. Não, sim, mas eu estou falando, eu não tenho como hoje apontar, esse é o fulano de tal, porque são várias pessoas envolvidas nesta agressão, certo? E o senhor fala, não, mas já tem uma decisão, ele estava sendo procurado para ser responsabilizado por isso, para ser ouvido, enfim. O que eu gostaria... Processado criminalmente. Processado criminalmente. Eu queria falar do seu cliente, do Tenente Veloso. O senhor me disse que esteve com ele. Eu fico imaginando, né, se uma pessoa... Porque assim, eu ouvi uma frase há muitos anos, que é o seguinte: eu não esculacho ninguém que é para não ser esculachado. Eu não boto na conta de ninguém uma coisa que não é daquela pessoa, porque um dia essa pessoa pode me cobrar isso. E eu procuro agir sempre dentro dessa máxima. E fico imaginando que o seu cliente, que está passando por isso, e na sua... na sua fala, o senhor falou, eu conversei com ele. Eu queria saber qual é a fala do seu cliente para o senhor no momento em que o senhor conversa com ele sobre o que aconteceu. Como ele se sente em relação a isso, muito em função do que aconteceu, porque ele sai de lá, ele vai para um outro lugar, ele vai para uma... A narrativa é essa, que ele vai para uma balada e que ele consome uísque energético. Narrativa de quem? Sim, como? Narrativa de quem? Isso foi divulgado, não tem a imagem dele chegando na balada, na boate? Mas você sabe se é ele ali mesmo? Então, por isso que eu tô... Então, Cláudio, vamos lá. Me ajuda. Eu não tô aqui para crucificar ninguém, não é o meu objetivo. Eu quero trazer a luz da verdade. Eu me coloquei à disposição aqui para lhe ajudar. Então... Por isso que eu digo, eu quero que é o seguinte, William, eu quero que a máxima para o Leandro, ela tenha a mesma validade para o Henrique. Se você não consegue identificar ninguém ali, como é que você está dizendo que é ele? Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Isso foi divulgado, todos os canais deram como isso, e eu estou trazendo para o senhor e dando a oportunidade do senhor de me dizer, é o seu cliente, ele foi para a balada, ele saiu com uma garota de programa, ele consumiu uma garrafa de uísque mais os energéticos? Isso é fato ou é mentira? Isso tem que ser visto no inquérito. Isso tem que ser visto no inquérito. Ele chegou a falar com o senhor sobre isso? O que ele falou comigo, eu vou morrer com isso. Ah, perfeito. Ok, o senhor tem o direito. Eu tenho dever de segredo, eu não posso. O que eu falei com ele, eu não posso divulgar. Não, sim, né? Entendo. Eu tenho dever de segredo com ele. Entendo. É sagrado o que o Constituinte fala com o seu defensor. Sim, como um jornalista com as suas fontes. Eu jamais poderia aqui na imprensa chegar e abrir isso, né? Não, mas sim. o que eu posso dizer para você, William, é que ele foi interpelado, que ele foi criminosamente golpeado e que ele estava na iminência de ser brutalmente espancado, de ter a sua arma tomada. E ele agiu ali também enquanto policial. Porque, William, você sabia que qualquer do povo pode prender em flagrante? Sim. Sabia disso, lógico, né? Sim. E sabia que o policial tem o dever de prender em flagrante? Ele deu voz de prisão? Ele não teve oportunidade, né? Ele não teve oportunidade. Ele não conseguiu ter essa oportunidade. Você sabia que o Leandro Lô, naquele momento, ele estava em flagrante delito? Você sabia disso? Não, então, mas é por isso que... Então, quando o senhor fala que ele não teve oportunidade, é porque ele tinha medo de ser agredido? Um oficial da PM. Não, sim. Então, assim, ele não deu voz de prisão porque ele não teve oportunidade, porque ele estava na iminência de ser agredido pelos outros lutadores? Sim, sabe quantos segundos a contenda teve? Não. Sabe quanto tempo a contenda teve? 5 segundos? Aproximadamente 10 segundos. Muito rápido. É muito rápido. Estamos falando de profissionais. Estamos falando do maior lutador de jiu-jitsu do planeta Terra, Leandro Lô. Ele daria oportunidade? O senhor sabe que... O senhor falou sobre o peso de responsabilidade para ambos os lados. Eu tive a oportunidade de fazer o método Giraldi da Polícia Militar, que tem o objetivo de salvar vidas, né, e não neutralizar ninguém.
O método Giraldi, ele fala que esses entreveros, eles acontecem de 2 a 5 segundos e o policial, no seu treinamento, precisa lidar com isso. Inclusive, nós jornalistas, quando fazemos esse curso, nós passamos pelas mesmas coisas que um policial passa dentro de um teatro, né? De operações que eles montam, a Polícia Militar monta, para mostrar pra gente como é difícil um trabalho policial. Então, quando o senhor falou, olha, levou 10 segundos, ele teve 10 segundos entre sair... Apanhar. Sim, ser derrubado, apanhar, como o senhor está falando, e reagir àquela agressão que ele estava sofrendo. Então ele teve 10 segundos para tomar a decisão. Menos até. Menos até. Menos até. O maior índice de mortes de policiais no país é quando eles perdem o seu armamento. Há, inclusive, uma técnica sendo difundida, que começou em Curitiba, no Paraná, muito difundida em São Paulo, e inclusive tomou o mundo de um atleta que não faz parte das forças públicas, mas ele é um grande instrutor, é um grande lutador, um grande instrutor de defesa pessoal, que ele faz o método de retenção e contra-retenção de arma de fogo. Então, os policiais, eles são assassinados, via de regra, com as suas armas. Há uma preocupação exuberante nessa condição. E Leandro Lô tinha condições suficientes para tomar não uma, mas tomaria duas armas de 2 policiais em fração de segundos. Nós estamos falando de um show, o método, aquilo que é feito dentro de um teatro de operações encenado é muito simples. Eu quero me valer aqui do que sempre disse Mike Tyson, né? Disse sempre o seguinte: você tem uma estratégia até tomar o primeiro soco na cara. Depois você age instintivamente. E aí, então, doutor, eu ouvi o que nós muito, devemos fazer, só sabe que eu já ouvi. É evitar as narrativas. Sim. Evitar as narrativas. Cláudio, eu já ouvi muito nesse meio policial o seguinte: é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Foi isso que aconteceu? Eu nunca ouvi isso, nem sei do que você está falando. Eu já ouvi muito isso. Eu não sei, mas me explique que eu não entendi. É melhor você responder a uma ação e assumir a responsabilidade de responder na justiça do que perder a vida num fato sem reagir. Veja, eu tenho 27 anos de tribuna do júri. Sim. Eu já fiz mais de 300 júris de policiais militares. Eu sou tido e havido como um advogado de policiais. Sim. Eu trabalho somente com crimes de homicídio. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu tenho, doutor. E muito menos do Henrique Veloso. Eu faço polícia desde 2006. Eles agem dentro da legalidade. Não, sim. E se isso acontecer, quem proclama esse brocardo, ele está proclamando que ele tem uma autorização para matar e que ele pode escolher. A lei, o bom senso e a justiça diz o seguinte: se você tiver uma oportunidade de fugir, você tem que fugir. Essa oportunidade não foi dada ao oficial da PM Veloso. Ele não teve a oportunidade de fugir. Ele foi cercado, ele foi agredido, ele foi acuado. Cláudio, nós vivemos essa realidade, você como advogado criminalista e eu como jornalista. Da mesma forma que o senhor ouve coisas e não fala em função do código de ética da sua profissão, eu também ouço coisas e não falo em função do código de ética da minha profissão. Mas o nosso objetivo é garantir de que a lei, que as pessoas tenham o mesmo direito, que elas tenham a defesa, que elas possam responder na mesma intensidade, sem nenhum tipo de privilégios. O espaço que foi dado ao senhor hoje é muito importante para a gente poder discutir. Mas fato é, eu agradeço aconteceu muito naquele dia, isso destruiu. E é minha obrigação ocupar esse espaço de fala. Naquele dia, Cláudio, isso destruiu a família do Lô e a família do Veloso. Família do Henrique. Do Veloso, Tenente Veloso, né? Isso acaba destruindo 2 famílias. E isso serve de reflexão para a gente entender, e foi isso que eu questionava, não sei se no momento que você viu lá a última entrevista que nós falamos sobre isso, que eu falava com a irmã dele, eu acho que isso serve de reflexão para a gente entender qual é o caminho que a nossa sociedade está tomando, porque isso poderia ter sido resolvido talvez de uma outra forma. Infelizmente, o desfecho não foi bom. Nós tivemos a perda de uma vida humana, tem um oficial da Polícia Militar preso,
que vai responder pelo que aconteceu, e o senhor está no seu papel de trazer a versão do seu cliente, o que os autos mostram, e da gente tentar encontrar a raiz do que provocou esse dia ruim, tanto para o esporte como para a Polícia Militar. Eu queria te agradecer a participação aqui. Nós conversamos com o advogado criminalista Cláudio Daledoni, que está falando com a gente direto. Daledoni. É Daledoni? Perdão, escreveram errado aqui. Cláudio Daledoni, advogado criminalista do policial, ele que defende e trabalha na causa do policial militar, do tenente Henrique Veloso. Obrigado pela gentileza do bate-papo. Eu vou conceder ao senhor agora mais 30 segundos para as suas conclusões. E acho que nós abordamos todos os temas aqui. Eu agradeço o espaço concedido, estou sempre às ordens. A produção tem o meu telefone, o telefone da minha assessoria de imprensa. Ocupo esse lugar porque é minha obrigação. Não vou permitir que se estabeleçam ficções e lendas que venham aí a fazer com que se criem anjos e demônios. O fato está em apuração e nós não permitiremos que o direito de defesa, não só do Henrique, eu me manifesto pelo direito ao direito de defesa de todo cidadão brasileiro, pelo Estado Democrático de Direito e principalmente pela presunção de inocência. Eu vou lutar de punhos cerrados para que isso seja reconhecido. Não existem anjos e nem demônios, existe uma tragédia que vai ser apurada. Sim, e eu volto a dizer para o senhor uma coisa que eu disse aqui e não sei se ficou bem claro. Eu não esculacho ninguém que é para não ser esculachado. Ouvi isso uma vez e não boto na conta de ninguém aquilo que não está na conta daquela pessoa. Agradeço a gentileza e o bate-papo franco aqui no Flagrante. Tenha uma ótima tarde e a gente vai se falando. O caso vai andando e a gente vai abordando. Assim que o senhor tiver novidades a respeito dessa simulação, vamos fazer contato e a gente traz o resultado dela aqui, tá bom? William, eu estou impedindo, os advogados de acusação pediram segredo de tudo, eles não querem que divulgue mais nada. Nem o resultado do exame, nem o resultado da reprodução, nem o resultado da balística, nem o resultado do exame da necropsia. Eu não posso divulgar. A partir de agora eu não posso divulgar. Tinha que perguntar para eles por que é que eles temem que isso fique aberto, para que as pessoas tenham contato com isso. Mas eu acredito que com a repercussão do caso, isso vai vir à tona. Vamos esperar. É uma questão de tempo, doutor. Obrigado pela participação aqui. Nós ouvimos o advogado criminalista Cláudio Daledoni, ele que representa o policial acusado, o tenente Veloso, o Henrique Veloso, no caso envolvendo o lutador Leandro Lô. Obrigado pela participação. Ótima tarde para o senhor. E quero dizer para os senhores o seguinte: esse programa tem vinheta, né? Tem um monte de coisa, mas o cara não aperta o botão. Quem é que tá nas carrapetas hoje, Rosinha? Quem é que tá aí? Fala o nome dele aí. O Rerê Ruela. Então, senhores, ele é o homem das cavernas, que ele tu não sabe a história do Rerê. Um dia eu vou contar a história do Rerê. Ô, Rerê, aperta o play, porque aqui não tem acordo com vagabundo, irmão. Aqui o papo é reto. Aí o Rerê gosta. Deixa eu te falar, brincadeiras à parte, nós estamos com um programa Flagrante e eu queria muito a sua participação no 11 931 17 0620, é o WhatsApp da PAN, você pode mandar a sua mensagem de onde você estiver, tá bom? Mande fotos, vídeos, enfim. E também pode me acionar no Instagram, no @WTravassos. Por que eu passo o meu Instagram? Porque eu leio todas as mensagens, só não respondo, porque são muitas, beleza? E em relação a candidatos, né? Eu recebo aí, mano. Eu vou te falar uma coisa, manda pra mim não, rapaz. Estou mandando essas histórias de candidato, de partido, com musiquinha, campanha eleitoral, não quer mandar pra mim? Faz isso não, mano, tá? Você pode mandar as histórias que estão acontecendo aí no dia a dia da sua comunidade, tá bom? Pode contar, só eu tenho acesso, beleza? Então, muito obrigado aí pela confiança dos senhores, @WTravassos, no Instagram, no TikTok e também no Twitter. Só eu leio. Mas só fala de política, de violência? Não. Lá é brincadeira, é bate-papo.
mas é um canal de comunicação que você tem direto comigo. Então fica muito mais fácil e a informação vai circulando muito rápido. Essa semana, nós recebemos uma imagem, eu vou pedir para mostrar essa imagem. O casal separa, né? Quando tiver a imagem no ponto, pode rodar, tá? O casal separou, aí estava tentando reatar, aí a menina falou assim, não, pô, olha, vamos segurar um pouco, vamos pensar bem. Ele começou a mexer no celular dela e tal, tá descendo a rua com ela, né? Aí ele pede uma grana, não sei o que, tenta reatar, ela falou, peraí, vamos esperar um pouco. Olha o que ele fez. Vocês viram isso? Ele empurrou essa senhora com muita raiva. Essas imagens que os senhores estão vendo é de um feminicídio. Isso foi tentado em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Ele empurra a ex-companheira numa escadaria. Ele estava tentando reatar a relação. Ele chega a pedir, no momento que voltou, olha isso, cara. Que covarde, bicho. Que covarde. A polícia está montando um bom esquema de investigação com diligências na rua para capturar esse sujeito. Esse cara, quando ele reata o relacionamento ou quando ela permite ele voltar, ele já mostra que tem, né, que ainda não estava curado. Não, isso não tem cura, isso é ciúmes. Ele pegou o celular dessa senhora, começou a mexer, pediu dinheiro para ela. Ela não deu. E ele já queria voltar logo. Mas ela estava sentindo que tinha alguma coisa estranha nisso. Na descida da rua, ele empurra e depois sai correndo, esse covarde, moleque. E é tão covarde que empurra ela pelas costas. Ela não está nem esperando isso, gente. Aquilo é um escadão. Imagina, você está pronta para descer uma escada e esse cara vem e empurra essa mulher com ódio. Olha isso. E o pior, ela está com bolsa, está carregando bolsa, está com mochila. Esse cara, você acha que ele está preocupado com alguma coisa? É o sentimento de impunidade. A única coisa que ele não esperava, que ele ia bater de frente com um delegado do Grupo de Operações Especiais de Osasco e da 8ª DP lá de Osasco, doutor Fagner Soares. Doutor Fagner, quero agradecer a gentileza desse bate-papo aqui na Jovem Pan News, mas que moleque, que cara covarde, doutor. Ele ali, ele tá voltando da casa dela, é isso? Isso, boa noite primeiro, William, boa noite a todos que nos acompanham. Uma ação covarde e aparentemente premeditada com base nessas imagens que foram capturadas desse evento criminoso. Doutor, ela já tinha separado dele, ele estava tentando voltar no relacionamento, é isso? Isso. Eles terminaram a relação, ela terminou e ele, por não aceitar e tentar reatar essa união estável, ele por vezes vinha tentando encontrá-la. Até que nesse dia, na quarta-feira, ele conseguiu. Só que de maneira visível, já de um local premeditado, de uma forma premeditada, e por ela não aceitar reatar esse relacionamento, ele fez essa ação covarde que não teve nenhuma oportunidade de reação por parte da vítima. Doutor, a escada é grande porque a gente não consegue ver a escada ali onde ela tá, quando ela atravessa a rua e que ela dá aquele primeiro, ela tá com uma sacola na mão e com uma bolsa, né, no ombro esquerdo. Aquela escada, porque o relato da produção que é uma escada ali no final da rua, ela é grande, essa escada? É muito íngreme? Sim, ela é íngreme, aproximadamente 20 e poucos degraus. Foi uma queda bem acentuada, mas que com a proteção de Deus, resguardou essa vítima, mas que trouxe para ela, além desse trauma físico, certamente um trauma psicológico que ela vai carregar, acho que por toda a sua vida. E a forma com que ele empurra, né, ele empurra com ódio, né? E é muito comum no crime de feminicídio a gente ter essa reação, né? Porque assim, olhando, ele parece um cara normal, tranquilo, batendo um papo. E aí dá o estalo, né? E ele empurra, ele deixa ela dar um passo à frente, olha isso, ó. Ele deixa um passo à frente. E doutor,
ele está tentando matar essa senhora, porque numa escada com 20 degraus íngreme, quando ele empurra, e com a força que ele empurrou, ele não está tentando só machucar. Não, certamente. A partir desse momento, quando se aproxima do veículo, desse veículo estacionado, pelas imagens, o modo de agir dele, o comportamento dele, leva a crer que isso foi uma forma premeditada, ou até então, como o senhor muito bem disse, um estalo, mas que a intenção, a finalidade dele era chegar à morte dessa mulher. E doutor, ele não imaginava no problema que ele estava arrumando para a vida dele, porque ele comete um crime agora, no último dia 17. Ele comete o crime às 4h06 da tarde. As imagens estão ali, ó, já mostrando em destaque. A sua equipe fez a diligência em função do relato dela e conseguiu as câmeras do local. Ele não esperava isso, doutor? Foi um trabalho rápido e pontual aqui das equipes aqui da Polícia Civil, da Seccional de Osasco, nosso 8º Distrito, Grupo de Operações Especiais, e que com base nessas imagens, o relato da vítima, já foi prontamente feita uma representação e com a compreensão assim, formidável, tanto do Ministério Público e do Poder Judiciário, foi deferida essa representação e agora as diligências estão sendo direcionadas para localizar essa pessoa, esse autor. Quarta-feira, às 4h06 da tarde. Ele tem algum histórico na ficha criminal dele? Ele tem alguma passagem, algum problema com a justiça, doutor? Então, hoje, já durante o levantamento dessas informações, foi possível identificar ocorrências anteriores, inclusive contra essa própria vítima quando ela estava grávida, em 2017. Tem ocorrência de violência doméstica contra a mãe, contra a irmã, contra o padrasto, e também ele foi preso em flagrante delito por um suposto crime de roubo. Ou seja, é um cara que não sabe se comportar na sociedade e tem um perfil agressivo. Nos relatos de crimes de feminicídio, nós observamos que em alguns momentos pessoas calmas apresentam um comportamento agressivo, perdem a razão e cometem uma barbaridade dessa. Nesse caso, o perfil psicológico dele já apresentado na justiça, de que ele tem um comportamento, isso tudo, doutor, contribui para a pena dele depois, no momento que for responsabilizado? O senhor pretende botar no papel como o quê? Como tentativa de homicídio? Sim. A partir dos elementos informativos que nós recebemos, o histórico da ocorrência, a qualificação da ocorrência, nós imputamos a ele o crime de feminicídio tentado, em decorrência da situação vítima, uma mulher, motivo fútil e que impossibilitou a defesa da vítima. E além desse crime do feminicídio tentado, nós também colocamos o crime de perseguição, porque ele rotineiramente vinha perturbando e perseguindo essa mulher. Ou seja, ele estava... certamente será valorado quando da condenação dele criminal. E aí, doutor, esse perfil, né, é muito comum dele. Acontece a briga, acontece uma agressão, o senhor já relatou que teve uma agressão quando ela estava grávida, né? Ele muda de comportamento e para voltar para casa, eles apresentam essa coisa do cordeirinho, né? Na verdade, é um lobo na pele de cordeiro. Sim. E a partir do primeiro momento, qualquer mulher, qualquer pessoa vítima de uma violência, a partir logo da primeira ação, tem que denunciar, tem que buscar ajuda. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, os outros órgãos, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, estamos de porta aberta para combater qualquer tipo de violência racial, preconceito de sexo e principalmente agora, como vimos aí, essa violência sem descrição contra a mulher. Nós temos várias delegacias de atendimento à mulher aqui em São Paulo, né? Mas não podemos esquecer que todas as delegacias hoje, elas estão preparadas para atender um chamado desse. Não é isso? As coisas mudaram muito. Antigamente a mulher tinha vergonha, tinha medo, porque existia um olhar, né, que acabava responsabilizando a mulher pela agressão que ela estava sofrendo. Nós amadurecemos como sociedade, hoje conseguimos acolher essas senhoras e as delegacias de São Paulo estão muito bem preparadas para isso.
Muito bem observado. A mulher não pode ser responsabilizada e sofrer uma revitimização por um ato do qual ela sofreu. A Polícia Civil está prontamente estabelecida e qualificada para combater esse tipo de crime e atender a mulher, seja numa delegacia especializada de defesa da mulher, seja em uma unidade policial territorial ou qualquer outra unidade departamental. A Polícia Civil prontamente vai amparar, vai ajudar e trazer um mecanismo de proteção não só para essa mulher, mas para todos os seus familiares. Bom, e isso não vale só para o estado de São Paulo. Nós temos um número que está disponível para o Brasil inteiro: violência doméstica familiar contra a mulher. O telefone é o 180. Tudo que você precisar de ajuda, menina, você pode ligar agora para o 180, isso está a serviço da sociedade, das mulheres hoje que estão sofrendo qualquer tipo de agressão. E essas agressões, nós já falamos algumas vezes aqui, elas começam com um simples puxão de orelha, ou me dá o seu celular, ou não use essa roupa, olha que unha é essa vermelha. Todos esses questionamentos por parte do controlador pode se transformar num crime de feminicídio. Não é assim, doutor? Exatamente. Não existe só aquela violência física. A mulher ela é submetida, pode ser submetida a vários tipos de violência. Aquela violência psicológica, a violência sexual. Há casos que a gente recebe aqui, de relatos, que a mulher sequer foi agredida fisicamente, mas o modo de agir do autor faz diminuir, ela tem uma sensação de hipossuficiência perante esse autor. E a partir disso, ela é uma vítima constante da violência psicológica. Isso também precisa ser denunciado e será combatido, e a Polícia Civil atuará de maneira rápida, como assim nós vemos constantemente sendo preparado para cessar essa atividade criminosa por parte desses autores. Doutor, vou confidenciar uma coisa para o senhor, que essa semana eu conversei com uma senhora e ela estava falando sobre um comportamento estranho e ela veio tirar uma dúvida comigo. Ela falou assim: poxa, seu William, ela me chama de seu William, ela falava sobre a forma com que o companheiro dela, não é casada com ele, mas tem um relacionamento, e a forma com que ele está controlando ela. E ela falou para mim: eu acho que ele está passando dos limites. O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Eu falei: a senhora precisa procurar a polícia. Ah, mas eu não queria envolver polícia nisso. Eu falei: mas olha, a melhor coisa que tem é a senhora procurar a ajuda do Estado, porque a senhora vai ser acolhida. E as medidas protetivas, elas funcionam. Ou costumam. Funciona ou não funciona, doutor? Funciona sim. Quando a medida é violada, a Polícia Militar é acionada ou a Polícia Civil é acionada, nós agimos sim. Há vários inquéritos aqui que relatam crime de desobediência, de descumprimento da medida protetiva. E em casos assim, pode até ser representada pela prisão preventiva do autor. Então, eu depois de conversar muito com essa senhora, não sei se ela vai tomar essa atitude, mas eu recomendei: faça contato com a autoridade policial para que você tenha as medidas protetivas para resguardar você e a sua família. Porque esse cara já foi, mas tem as crianças no meio disso. E a gente não quer ver nenhum crime absurdo. Mas aí, doutor, ainda temos um pouco de preconceito ou de medo por parte da mulher de denunciar o agressor. Mas a gente percebe nos atendimentos que isso está mudando. A mulher vem perdendo esse medo, vem perdendo esse receio e cada vez mais está denunciando. Doutor, o nome desse agressor aí só pode disponibilizar pra gente? No momento eu não tenho aqui, em decorrência também da lei de abuso de autoridade. Ah, entendi. Sim. Doutor, eu vou falar uma coisa, positivo, né? Eu vou falar, eles fazem uma massagem nesses caras, né, doutor, hein? Dão uma aliviada nesses caras, que eu vou falar um negócio. Eu fico imaginando o polícia trabalhando, né? A polícia vê um negócio dele. Vem pra cá, peraí só um minutinho, doutor, deixa eu trocar uma ideia aqui. Vem pra cá. Você imagina, irmão, você pega um cara desse aí, que acabou de empurrar uma mulher dessa, o que você fala pra ele? O que você que tá me assistindo falaria? Para além de chamar ele de covarde e de moleque. Para e pensa. Como é que o cara tem coragem de fazer isso? Ele é doente? Tá precisando de tratamento? Eu já disse, bate com a cabeça na parede. Pega aquela de chapisco
e rala a testa, irmão. E o cara que acha que domina a mulher, você é um trouxa. Você não controla a sua respiração. Você acha que vai controlar outro ser? Engano seu. E se você acha que resolve as coisas empurrando uma pessoa ou matando ela, o preço é muito caro, irmão. E você vai pagar isso. Doutor, eu queria agradecer o delegado do Grupo de Operações Especiais de Osasco e do 8º DP de Osasco, Dr. Fagner Soares. Obrigado pelo bate-papo. Espero que isso sirva de estímulo para aquelas senhoras que hoje estão enfrentando dificuldades nos seus relacionamentos e que sofrem abusos diários, que denunciem e que procurem proteção do Estado, porque assim a gente evita crimes bárbaros como esse que nós vimos agora. Muito obrigado, doutor. Um forte abraço aí em toda a sua equipe. Eu que agradeço e deixar aqui mais uma vez aqui dito: procurem ajuda, procure o Estado. A Polícia Civil está prontamente e sempre de portas abertas para você, mulher, que vem sofrendo qualquer tipo de violência. Nos procure, que nós trazemos a resposta e o rigor da lei será aplicado a esses autores. E para finalizar, eu só peço excusas aqui em decorrência da ausência do banner, porque nós estamos em diligências aqui constantes para tentar localizar esse autor. Não, sem problemas, doutor. E eu vou passar aí. Café bom na delegacia aí? O senhor faz café bom ou café ruim aí? É bom. Não, eu vou falar. Tem uma delegacia. Não, tem uma delegacia aí. A gente traz um pão de queijo, né? Não, eu vou falar um negócio. Tem uma delegacia que o café é ruim demais, rapaz. Bota uns caras pra fazer um café. É igual aqui. Aqui tem uns café ruim, doutor. O cara bota muito pó naquele negócio, fica amargo pra caramba. Eu ainda tomo sem açúcar. Esse café é ruim, mano. Não aguento. Doutor, obrigado aí pelo bate-papo, tá? Valeu, bom trabalho pro senhor. A gente sabe como como isso é difícil, como o trabalho da polícia é difícil em função desses malucos que aparecem aí. Forte abraço, tá, doutor? Obrigado aí. Rapaziada, então, do 8º DP de Osasco, delegado do Grupo de Operações Especiais, Dr. Fagner Soares. O que foi? Aninha, pra fazer o que agora? Fala. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tava aqui no meu telefone, né? Na internet, principalmente no Instagram. E eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens. Isso foi num processo na época da pandemia, né? E logo depois, no finalzinho da pandemia, né, quando começaram aquelas flexibilizações e tal, eu recebo muita informação de comunidade, gente. Sério. Vem aqui, Rosinha. Confia, porque sabe que o papo é reto e a minha palavra não faz curva. O que é. Eu recebo muita informação. Tanto que é quando para dar uma porrada certeira eu dou e é para derrubar muro. Tô nem aí, irmão. Não, porque é certo. Porque tá errado e quando o cara sabe que ele tá no erro e que ele recebe a porrada, aí tá tudo certo. Ele não vai te cobrar, não. Porque ele sabe que ele tá errado. E é assim. Eu recebi umas imagens e os caras no maior estardalhaço. Olha aí! Vagabundo trocando tiro de fuzil, andando plantando de fuzil na favela, não sei o quê. Eu falei, opa, peraí, irmão. Eu até sei que tem área dominada pelo crime e que os caras estão pesados na pista. Mas essas imagens aí tem alguma coisa errada. Não, que é sim, seu William, é em tal lugar. Eu não sou bobo nem nada, dei um catuque. Liga pra um, liga pro outro, irmão. Aí, não sei o que. O cara falou, não tem nada a ver, William. Isso não é aqui, não. Aí liga pra um morador, liga pra outro, liga... Não, mano. Aí um cara falou pra mim assim, bobão, isso é negócio de filme, cara. Eu falei, como é que é, irmão? É negócio de filme que estão rodando lá na Rocinha. Eu falei, negócio de filme? Os caras todo pesadão assim? Ele falou, negócio de filme. Aí o Tramela, essa semana, esse moleque é um doente. O Tramela chegou pra mim e falou assim, seu William, temos um problema. Eu falei, o que foi, Tramela? Seu William, os bandidos na Rocinha estão em monte. Eu falei, não, isso eu sei, Tramela, desde a época do NEM, que tá preso lá, né? Não, mas isso não tem noção.
Agora eles estão passando em tropa, atirando, não sei o que. Eu falei, é mesmo, Tramela? Pô, deixa eu ver aí, o que tu tem aí? Aí ele me mostrou as imagens. Eu falei, ô, Tramela, você trouxe esse negócio de filme. Não é. Eu falei, esse negócio é negócio de filme. Não é, não é. Eu falei, Tramela, eu não vou perder meu tempo com você. Aí o que o Tramela falou assim, não, seu William, nós precisamos trazer o assunto da Rocinha aqui. Eu falei, tá bom. E ele me apresentou isso aqui. Rocinha, Rio de Janeiro, Zona Sul. Nós temos a maior favela do país. São 69 mil habitantes no censo do IBGE de 2010. 100 mil habitantes, censo das favelas no governo fluminense. 838 mil metros quadrados. Em expansão para a Floresta da Tijuca. Seguindo, são 76% das casas são chefiadas por mulheres. Escolaridade, até o fundamental, completo. Renda média, R$ 478,48. Extrema pobreza, 24% das famílias com renda de até R$ 100. Essa é a realidade da comunidade da Rocinha. Talvez o maior índice de tuberculose do país. Uma favela dominada pelo tráfico de drogas. E aí, conversando com a nossa equipe, em função da divulgação dessas imagens, veio a seguinte pergunta: quem está fazendo esse filme? Que imagens são essas? As imagens, tão fiéis à realidade, chegam até a confundir. Isso aconteceu. Essas imagens são do longa Rocinha. Toda a história tem dois lados, que foi gravado dentro da maior comunidade do Brasil. 70% da equipe é composta por moradores locais. Vamos assistir a reportagem que foi produzida em função da divulgação dessas imagens. O filme Rocinha, Toda a História Tem Dois Lados, narra uma tentativa de invasão da maior favela do Rio de Janeiro durante uma guerra travada por dois bandos rivais. A história é contada pela perspectiva de uma menina de 11 anos, filha de um traficante, e uma mulher trabalhadora. Cenas cheias de realidade mostram os donos da comunidade, a rixa entre eles e ainda o inevitável confronto com a polícia. A produção esteve entre os assuntos mais comentados por causa dessa cena. A gravação do longa que mostra homens armados descendo uma ladeira da comunidade, rendendo policiais. A cena viralizou fora de seu contexto após o Supremo Tribunal Federal decidir impor limites à política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro em agosto de 2020. As imagens foram compartilhadas com legendas que dão a entender que se trata de uma cena real. O autor da postagem original é um dos atores do filme, Peter Brandão, que interpreta o criminoso Fininho. Vamos fazer o vídeo, fizemos o vídeo viralizou. Só que o mais incrível, assim, foram os comentários, né, galera? Tipo, agora é o novo dono da Rocinha, que tal? Foi uma situação, assim, um pouco complicada na época, né? Mas depois a gente achou graça, foi tudo maravilhoso, né? Ajudou ali também a expandir ali, de certa forma, o que a gente queria da imagem do filme. A confusão entre ficção e realidade ainda rendeu boas risadas entre os atores. Risos que deram lugar ao medo em outro momento simbólico para todo o elenco: a morte de Elias Maluco. As gravações do longa Rocinha, Toda a História Tem Dois Lados começaram um pouco antes da pandemia e a previsão é de estrear nas telonas em maio do ano que vem. O grande problema que nós estamos vivendo hoje, para além da tragédia social que existe dentro dessas comunidades, são as informações que saem por aí, e às vezes fantasiosas, né? É claro que existe um problema sério de segurança pública dentro da Rocinha, na maior favela desse país. É uma favela que tem uma topografia que vai invadindo a Floresta da Tijuca. Tem um centro comercial enorme. É uma coisa impressionante. Ela entrou na Rocinha
a Raíssa de Castro, que é a diretora do filme Rocinha, Toda História Tem Dois Lados, e topou falar com o Flagrante. Está aqui. Raíssa de Castro, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a turma do Flagrante. E o filme acabou ganhando destaque muito em função da divulgação dessas imagens, dizendo que são imagens reais dos bandidos atuando na Rocinha. Mas fato é que dentro desse filme, para além de mostrar a realidade da segurança pública, a gente mostra uma comunidade esquecida pelo Estado. Boa noite, William. Prazer estar aqui. Foi muito importante aceitar esse convite, porque eu acho que é uma história necessária para ser contada. A Rocinha, ela é uma comunidade como outra qualquer, que tem os seus problemas de saneamento básico, da criminalidade sim, mas existem moradores honestos, pessoas que acordam cedo, que trabalham, que mesmo assim são um pouco felizes. A Rocinha é uma mãe, ela recebeu a equipe inteira com muito carinho, muito respeito, e é um problema sério, sim. A gente precisa falar isso. E o filme da Rocinha, ele é contado diferente de tudo que se falou de uma favela. Por quê? Tudo que a gente sabe de uma favela é sobre guerra, drogas, tráfico, né? Claro que a gente fala do filme, mas o nosso foco é contar a história do morador. A história é contada de dentro para fora, no olhar de uma criança. Que a gente tem a criança como esperança de um país, a criança como esperança de um futuro melhor, e trazer para dentro da comunidade teatro, arte, cultura. É isso que o filme quer mostrar. E é importante esse espaço para a gente, porque nós não temos grandes patrocinadores, né? Mas nós temos uma equipe maravilhosa, profissional, e aonde a gente deu oportunidade para os moradores da comunidade vir trabalhar, fazer cinema junto com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Liz. Você esteve na comunidade na região da Macega, que é aquela parte mais... É a parte mais pobre da Rocinha? Sim, é o alto, né? É o alto. O que você viu lá? Olha, é impressionante que a gente tem a pessoa passando fome bem perto da gente. Isso é muito triste, mas já está mudando um pouquinho, porque as pessoas já estão tentando ajudar. Olha, é triste, eu fiquei sabendo de um relato que no Natal, essa parte alta, a família fecha a porta para que as crianças não vejam embaixo a comemoração do Natal, porque elas não têm em casa nem ceia de Natal, sabe? Eu fiquei chocada com isso, mas a galera da Rocinha, eles são muito humanos e eles estão se unindo para começar a ajudar eles mesmos. Eles não estão mais esperando por ninguém, eles estão se unindo para se resolverem, sabe? E atrás realmente de se ajudar, porque não dá para esperar, não dá. Realmente não tem condições, então, porque para mim é inadmissível do meu lado ter alguém tão próximo. Eu moro em Copacabana, que está dominado também por pessoas carentes. Assim, a gente precisa tentar chamar a atenção que existe pessoas dentro de uma comunidade que já é pobre, que é mais pobre do que essas pessoas. É triste demais isso. E deixa eu te falar uma coisa, quando você vai fazer esse filme na Rocinha é uma área dominada pelo Comando Vermelho, né? Como é que foi essa relação para poder gravar dentro da Rocinha? Eu procurei o Castelo Branco, né? Que ele é o presidente do bando favelado da Rocinha, que é o Bando Cultural Favelado. Ele me pediu um espaço para apresentar uma peça de teatro aqui em Copacabana, onde eu estava apresentando também. E ele trouxe essas crianças para cá. E as crianças viram a minha peça infantil e me pediram para trabalhar comigo. Aí eu prometi um filme. Eu subi a Rocinha sem conhecer ninguém e fui encontrando atores, né? Já desacreditado da profissão, já sabendo que não tinha oportunidades, por não ter condições de estar pagando um curso, por não ter condições de ter uma estrutura para aprender mais sobre a arte, né? Então eles toparam comigo e aí eu fiquei 1 ano lá preparando o elenco, dando oficina, fazendo laboratório, ensaio e entendendo o universo deles também, que até então para mim era desconhecido. E eu te confesso, como qualquer pessoa nesse país, eu tinha muito medo da comunidade. Eu nunca tinha subido uma comunidade antes, né? Quando o Castelo chegou para mim no pé da Rocinha e falou, agora vamos subir, eu fiquei nervosa. Depois eu falei, eu tenho que contar essa história, então eu não posso ter medo.
Vamos lá ver se esse bicho é tão de 7 cabeças mesmo. E fui agregando, conhecendo e fui muito bem recebida. As pessoas lá, elas têm um coração imenso. E olha, gente, a comunidade não é conivente com o crime. A comunidade não é. A família do bandido não é bandida, sabe? Não é. Os filhos não são bandidos. Eu conversei com todo mundo, eu conto a história de crianças que têm o pai no tráfico, que tem um sonho, Então, que quer ser ator, sabe? nisso, que quer correr atrás, quer dar certo, sabe? Quer dar certo. Então, quando você conta a história de uma criança, né, com o pai, eu não sei se é a história do NEM, porque a história do NEM... Porque o NEM, ele tem uma história, e isso eu ouvi lá atrás, ele trabalhava numa empresa, eu acho que de telefonia, algo nesse sentido, e ele vai pedir ajuda porque a família, a filha dele tem uma doença. Ele vai pedir ajuda, não consegue, ele encontra apoio no crime. E depois ele vira e acaba se tornando quem ele se tornou, o NEM da Rocinha e tal. Mas a história que ele conta e que a turma conta na Rocinha, de que ele, em função da doença de um filho, encontra dificuldades e vai para o mundo do crime. Essa é a história que eu ouvi. Não sei se você já ouviu essa história aí. Já ouvi também essa história, sim. Já ouvi. Mas a história que eu conto não é disso. Eu conto a história... assim, o nome já diz. Toda história tem 2 lados. Eu conto, sim, a pessoa vítima do sistema. Existe, sim. Eles são vítimas. Todos ali. De não ter uma base, de não ter uma expectativa de vida, de não ter condições financeiras. Sérios problemas, são sérios. Existe uma associação de moradores que correm muito atrás para melhorar aquilo ali, mas é muito difícil, eles são pequenos demais. E assim, o Pedrinho, que é o garoto que o pai é traficante, quando tem um confronto, ele corre para a mata na ingenuidade dele de querer proteger o pai. E o garoto fala, pai, vamos, eu vim aqui te tirar daqui. O pai fala para ele, não tem mais volta para mim, eu tô aqui porque eu quero. Eu tô aqui porque eu quero. E o garoto sai, quando o garoto sai, entra a facção e mata esse pai, e esse menino desce a ladeira no som do tiro da morte do pai dele. Como eu conto também a história de uma outra criança que o pai quer sair e não consegue. Então são várias histórias. Tem gente que não quer ser, mas não teve outro. Aí vou falar, não houve outro caminho. Aí vai ter gente que vai falar assim, como não houve outro caminho? Gente, a realidade de uma comunidade é totalmente diferente da nossa realidade. Os pensamentos, as expectativas são outras. É muito delicado falar sobre isso, porque é um assunto perigoso e posso falar e jogar até contra mim. Não defendo, acho que a gente precisa acabar com isso, acho que a gente tem que, o nosso país está tão sofrido, merece realmente acabar com tudo isso, mas existe muita coisa por trás que não cabe aqui para a cultura, para a gente. O que cabe para a arte, no meu modo de ver, é mostrar o outro lado, tanto como eu mostro da polícia também, porque é muito triste ver que alguém fala, a polícia só tem bandido. Não, a polícia não só tem bandido. A polícia tem muito homem honesto que acorda cedo, que deixa sua família e vai trabalhar com as condições mínimas. Eles não têm condições, porque também eu falo desse lado, sabe? Existe sim maus policiais, existe, isso é uma realidade, não é a Raíssa que criou, é a realidade que está aí para todo mundo ver. Mas existe também policiais que amam a sua farda, que estão ali porque amam, sonharam em ser policiais. Então eu conto esses 2 lados, como eu conto também os 2 lados dos bandidos. Então. Os caras que também não deram certo, que tudo encaminhou para eles irem. Como também conto que não é legal ser bandido. Não é legal mesmo. Como ali na comunidade tem muita gente que tem ali a expectativa é ou motoboy ou traficante. Não, existe um outro leque. E eles precisam entender e conhecer esse outro leque. Precisamos mostrar isso. E quando a gente fala de motoboy, o mototaxista na Rocinha, ele é uma realidade, né? Eu não sei quanto é que tá, R$2 para subir ou aumentou?
Eu acho que tá R$3,50. R$3,50. Andei muito naquela moto. Para você subir a Rocinha, porque tem lugar que você não vai de carro, irmão. Só vai de moto. Você vai pagar R$3,50, vai subir na garupa de uma moto e o cara vai te levar, o que eles chamam de mototáxi. Antigamente era eu não sei se ainda tem a Kombi lá, né? Mas para subir a Rocinha, tem a Kombi também. Mas para subir só na garupa de uma moto. Raíssa, eu acho que esse tipo de proposta, né, de trazer, por exemplo, você aqui no programa Flagrante, ele engrandece o nosso debate e ele faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais sobre as comunidades carentes e como elas hoje enfrentam as suas dificuldades, não só na área de segurança, como de saúde pública, e de como nós precisamos enxergar os dois lados para que a gente consiga encontrar uma solução. Eu queria agradecer a Raíssa de Castro, diretora do filme Rocinha, Toda História Tem Dois Lados, participando hoje aqui no Flagrante. Rocinha, que é a maior favela do país, trazendo essa realidade. Obrigado pelo bate-papo, pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, sucesso. Já conheço o seu trabalho, admiro o seu trabalho, tá? Respeito o seu trabalho. Obrigado. E muito obrigado. Obrigado pelo teu público também, e Deus é fiel e vamos que vamos. Arte sempre para esse país que está precisando de cultura, de informação para o nosso povo, tá bom, gente? Obrigado então, Raíssa. Um beijo grande, fica com Deus, tá? Beijo. E a Raíssa falou uma coisa aqui, gente, que é fato. O cara, quando entra no mundo do crime, muitos acreditam que não tem mais volta em função do comprometimento dele com a organização criminosa. Tem gente que consegue sair, falando que vai pra igreja e tal. É até uma dica minha, mano. Se tu quer sair do crime, vai lá na igreja, conversa com a igreja e fala que não quer mais isso pra tua vida. Mas fato é que o cara faccionado, bandido mesmo, ele sabe que o negócio é ruim. E que o reloginho dele, o velocímetro, tá contando. E que ele não vai muito longe. Não. E ele não quer isso para sua família, para o seu filho. Foi uma escolha dele. Mas vagabundo nenhum quer filho vagabundo. Eu não vou discutir aqui o caminho que ele tomou. Mas ele sabe que não foi a melhor escolha. Mas foi uma escolha. E ele sabe que ele tá lá, eu tô aqui e que a gente não se mistura. Vagabundo é vagabundo. O papo é reto, irmão. Comigo não tem parada errada. Tudo bem. Mas eu não esculacho ninguém. Eu sou o WT, mano. E tô aqui na Jovem Pan News. Aê, WT na área! É mesmo, irmão. Bota aí, ó. @WTravassos. É isso mesmo. Pode entrar aí no Instagram. Me segue lá. Vamos ver se eu consigo chegar a 1 milhão de seguidores. Imagina, vem? Pô, vou ficar famoso aqui, né? Minha mãe... Gente, só um minutinho. Minha mãe, gente. Oi, mãe. Sim, mãe. Não. O que é? O pai quer botar GNV no carro? Aí, daí, mãe? Qual é o problema dele? Ele já tá com... Meu pai tá com mais de 70, né, mãe? Ele pode fazer o que ele quiser, tá vendo? Eu vou falar alguma coisa do meu pai? Não, teve... muitas explosões, mãe. O que foi? A senhora ligou pro Rodrigo Viga? Pra ele fazer uma reportagem? Tá, mãe, tá bom. Ô, Ana, que história é essa que minha mãe ficou ligando pra repórter pra fazer reportagem? Ô, Ana, Ana, você não pode deixar minha mãe mandar no jornal, você é louca, mano. Pelo amor de Deus, minha mãe não trabalha na PAN. Minha mãe agora que vai mandar aqui, ela que vai virar a diretora do programa. O que foi? Ela ficou sabendo que tinha... Minha mãe, né, cara? Minha mãe é uma futriqueira, rapaz. Ela se mete na vida de todo mundo. Em menos de um mês, 3 carros explodiram em postos de combustíveis durante o abastecimento de GNV no Rio de Janeiro. Minha mãe mora no Rio. O que ela fez? Ela começou a ligar pra todo mundo. E ligou até pra Ana. Falou, olha, vai ter uma força... Ela descobre as coisas. Minha mãe descobriu que ia ter uma força-tarefa de fiscalização da Agência Nacional de Transporte, ANP. A ANP. E aí começou essa semana para fiscalizar os postos de combustíveis no Rio de Janeiro. O foco da ação é no abastecimento com gás natural veicular. Como você viu, meu pai estava querendo colocar, ela falou o quê? Ligou pro Viga, ligou aqui pra Ana da produção, ela fez, o Viga gravou pra gente? Ô Viga,
Você quer acompanhar? Ela fez o Viga acompanhar, Ana? Não acredito. Ô, Viga, conta pra gente como é que foi essa história da fiscalização aí. É isso, William. Depois de explosões com vítimas fatais e parciais em postos de GNV aqui no Rio de Janeiro, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, resolveu intensificar blitz e fiscalizações de veículos e dos próprios pontos de abastecimento. Essa força-tarefa já começou a trabalhar essa semana e encontrou irregularidades, especialmente nos carros e em alguns postos. Veículos foram apreendidos e pontos de abastecimento autuados. Nas últimas semanas foram pelo menos 3 casos de explosão de tanque de GNV aqui no Rio de Janeiro. Na Tijuca, um homem morreu no ato do abastecimento. Em Paciência, na Zona Oeste, um susto sem vítimas. E em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, 5 feridos, sendo que o frentista acabou morrendo depois de perder as 2 pernas. As irregularidades mais comuns são falta de documentação vencida, kit gás não homologado e veículo não vistoriado. Há casos também de cilindros velhos, não testados, colocados por oficinas não oficiais, irregulares e que não passaram por vistoria de certificação. Tem ainda o chamado kit jeitinho. Muitos motoristas estão instalando kits alternativos, chamados no mercado de genéricos, e não fazem a devida vistoria e também não cumprem os requisitos legais para poder circular com o veículo com segurança por ruas, avenidas e estradas de todo o país. William. Obrigado, Rodrigo Viga. Minha mãe é assim. Se tem um problema, ela quer saber. E depois que ela viu a história das 2 pessoas que ficaram feridas numa explosão de GNV de um carro durante o abastecimento num posto de gasolina, esse caso inclusive aconteceu em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio. Ela me ligou apavorada. Olha a imagem aí que a gente está mostrando para os senhores do teto do posto todo destruído. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para a rodovia Amaral Peixoto, no quilômetro 166, no posto Salinas. E aí tinha um rapaz lá, um menino, 21 anos, o frentista, o Alif Santana, né, que inclusive teve as 2 pernas amputadas. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro, o Luiz Pereira, de 28 anos, teve laceração do crânio e rosto. Estava lúcido e orientado. Segundo a Polícia Civil, foi aberto um inquérito de homicídio culposo por conta da morte do frentista. A perícia já foi realizada no posto e no carro. E a investigação vai continuar para saber o que causou essa explosão. O deslocamento do ar, como a gente está vendo nas imagens, e mostram o teto que parte veio abaixo, o deslocamento no momento de uma explosão dessa, ele arremessa uma pessoa, né? E você viu o resultado disso, né? Como se fosse uma bomba, uma granada explodindo num posto de combustíveis. E aí, é o 3º caso. Eu já falei aqui, inclusive com uma pessoa que é especialista em GNV no Rio de Janeiro, que é o Márcio Pascoal. Nós tivemos em um mês 3 carros explodindo. Olha o cilindro como ficou. E aí vem uma denúncia muito grave. Não sei se foi em função da pandemia, não sei o que aconteceu. Mas fato é que no mercado paralelo estão pegando cilindros sem certificação e estão instalando nesses carros. O cilindro, ele tem um prazo de validade, ele precisa de uma vistoria. Carros que são roubados no Rio de Janeiro e o bandido às vezes taca fogo no carro, o cara pega o cilindro que sofreu aquela avaria, o carro pegou fogo, o cilindro tá ali. O cara vai, pinta, esse é o momento da explosão, de uma das explosões. Dá uma olhada de como as pessoas são projetadas para longe em função da explosão. O cara dá uma mascarada no cilindro e coloca para frente no mercado. E o pior, vende mais barato o cilindro para atrair o consumidor. E o consumidor não sabe que aquilo pode ser um problema para ele. Essa explosão
É algo impressionante. Você viu com o deslocamento de ar o que aconteceu com aquele senhor que estava mexendo na mala, com o frentista que estava ali do lado, para além das outras pessoas que ficaram feridas no entorno. Márcio Pascoal, especialista em GNV. Obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan News. Márcio, 3 explosões em um mês. O que é que está acontecendo? Isso é em função de falta de fiscalização, isso é em função de quadrilhas que estão agindo, roubando o carro e repassando esses kits para outros, para o comércio paralelo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Boa noite, William. Boa Obrigado noite. mais uma vez pelo convite. William, eu acho que a tua reportagem foi completa, entendeu? Você conseguiu cercar o problema como um todo. A gente tem realmente o mercado paralelo aí, né? A gente já tinha o problema de carro roubado no Rio de Janeiro e agora o GNV passou a ser mais um produto a ser comercializado no caso de roubo de carro aí, né? Foram 3 semanas de acidente, né? 3 semanas consecutivas, 3 acidentes consecutivos, sendo com 2 mortes. A primeira foi essa do posto da 24 de maio, que você mostrou, do senhor Marcos, que a gente já conversou aqui, cilindro que explodiu proveniente de um carro roubado. O acidente do posto de Paciência, infelizmente a gente não tem os dados aqui corretos para te passar, porque como não houve perícia, né, não houve feridos naquele acidente de Paciência, então a gente não conseguiu levantar o cilindro que estava rodando naquele carro que veio explodir. Agora, esse cilindro aí que está aparecendo na imagem agora, visualmente você já vê o estado que está o cilindro, né? O estado de corrosão, a tinta que está saindo. Então, assim, o William, você falou muito bem, é um mercado paralelo que existe. A falta de fiscalização, a gente percebe também que aumenta o número da ilegalidade, da irregularidade, né? Porque a gente tem que também atentar que existem kits que estão irregulares por falta de documento, por falta de verificação, né, por falta de homologação. Mas tem aqueles kits também que estão ilegais, né, que são frutos de roubo, fruto de oficinas não legalizadas. Então você tem a questão da irregularidade e da ilegalidade. Então, né? Então você... Quando eu pego, por exemplo, um cilindro desse, né, que foi fruto de roubo, ou seja, roubou o carro, depenou lá o carro, né, foi para o desmanche, e aí o cara pega o kit GNV mais o cilindro e às vezes para tornar aquilo um produto atrativo, ele vai jogar uma tinta, vai pintar, vai dar uma lixada, como fala minha filha, para deixar é só pinta um pouquinho aqui que parece novo. Então, ele dá esse tipo de tratamento e aí eu pergunto ao senhor, quais são os cuidados que o telespectador da PAN tem que ter se ele resolver colocar um cilindro desse, ou um GNV, converter o carro para GNV? O que ele tem que observar na hora da instalação? Primeira coisa, William, procurar oficinas legalizadas no Inmetro. Se você colocar no Google e colocar oficinas de GNV no Inmetro, ele vai te dar o link e você vai poder pesquisar se aquela oficina está registrada pelo Inmetro. A segunda coisa é sempre optar pelo equipamento novo, pelo cilindro novo. Né? Não existe almoço grátis. Se está te oferecendo um kit muito mais barato, você já tem que ficar com a pulga atrás da orelha que alguma coisa tem. Né? O mercado é mais ou menos tabelado, todo mundo trabalha mais ou menos com o mesmo preço. Quando você tem uma diferença muito grande, você tem que desconfiar daquilo. Né? Evitar ao máximo de comprar um cilindro usado. Veja bem, o cilindro é um item de segurança e ele é muito seguro, entendeu? O cilindro é muito seguro. Todos os acidentes que aconteceram, a gente viu que eles tinham, né, sinais ali de que eles podem ter passado por fogo e aí perde a propriedade mecânica. Então, se você não sabe a origem daquele cilindro usado, é melhor não comprar, né? Porque você não sabe por onde ele passou, você não sabe se aquele cilindro ali é roubado. Agora, se você tem um amigo que vai vender o carro, mas vai tirar o kit gás, aquele seu amigo comprou o kit novo, está querendo tirar do carro dele para te vender, não tem problema nenhum.
verificar se ele passou por todas as inspeções, se já tem mais de 5 anos, a cada 5 anos ele tem que passar pelo reteste, a segurança é mantida. O problema que a gente está tendo é justamente com o cilindro sem origem, né? Cilindro que a gente não sabe de onde vem, e aí quando a gente vai pesquisar, é um cilindro proveniente de carro roubado. Ô Márcio, todas essas ocorrências, elas estão relacionadas a um defeito no cilindro ou é em algum outro equipamento, um regulador que está vazando gás, ou foi o cilindro mesmo que não suportou a pressão? Exatamente, William. O cilindro, ele aguenta uma pressão extraordinária, entendeu? Ele é muito seguro. Agora, se esse cilindro, ele passa por incêndio, ele perde a propriedade mecânica dele, entendeu? E aí ele passa a não ter a mesma resistência que ele teria se ele não tivesse passado por fogo. Então, o que a gente percebe no acidente, em todos os acidentes, é que o cilindro que estourou, o cilindro que abriu e provocou essa explosão, ele tem sempre marcas, né, de incêndio. Mas isso daí é aquela coisa, a gente não pode afirmar, porque quem pode afirmar isso é um perito, né? Porque a gente só tem aquele dado visual ali. A coisa é visual, a coisa você vê, mas você não pode acusar, você não pode afirmar, porque só quem pode falar isso é um perito. Mas o problema, sempre que ocorre, é em cima do cilindro, e aquilo que eu falei na outra reportagem que a gente participou, é sempre o mesmo enredo, William. É um cilindro que explode quando a gente vai pesquisar, é proveniente de carro roubado. Esse que aconteceu em São Pedro da Aldeia, a mesma coisa. O carro tinha GNV desde 2006. Né? E por qualquer motivo ele teve que trocar o cilindro. O cilindro que estava desde 2006 ele trocou. Colocou esse cilindro que veio a explodir. Bom, Márcio Pascoal, eu queria agradecer a sua participação, trazendo os esclarecimentos a respeito destes problemas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, que aconteceram. Mas fato é que aquele que compra peça de procedência duvidosa, seja um cilindro, seja uma roda de carro, seja um aparelho de som, seja um guidão, um farol, uma lanterna ou qualquer porcaria, olha aqui para mim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, você está contribuindo para o crime. Então não me venha reclamar da sociedade depois. Você está alimentando uma cadeia de roubos que pode tirar a tua vida a qualquer momento, a sua vida e a vida da sua família. O problema nesse país, parte da sociedade se corrompe e compra peça de procedência duvidosa, ou até mesmo sabe que é uma peça que vem do mundo do crime. E depois você vai querer cantar de macho aqui pra mim? Vai querer contar história pra mim? Irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Não se envolve em parada errada. Não alimenta, porque não tem otário aqui. Entenda isso. Quando você compra um cilindro que foi roubado, você não está contribuindo, tu não está sujando a tua mão de sangue? Quando você compra lá o farolzinho da moto, o retrovisorzinho do carro com mais barato, e você sabe que não tem nota fiscal, não tem nada, irmão. Tu sabe que o cara era do rolo. Você está se sujando de sangue. Hoje, você pode não pagar o preço, mas amanhã, a tua família pode estar dentro de um carro e vai aparecer um cara com um revólver para roubar aquela peça que você botou no teu carro. Ou um cilindro desse explode e o seu maior patrimônio vai para o espaço. Não entra em parada errada. Não alimenta o comércio informal de peças de carros e motos nesse país. Se você fizer isso, você vai estar ajudando muito a gente que trabalha todos os dias para evitar crimes bárbaros em função do lucro que esses caras têm em cima do roubo. Márcio Pascoal, muito obrigado. Desculpa aí o bate-papo com a galera, mas se faz necessário. Uma ótima noite para o senhor, tá bom? E que a gente não volte a falar sobre explosões em GNV. Isso aí, William. A próxima vez a gente tem que falar de receita de cozinha. Mas as últimas palavras que você disse aí são incontestáveis, foram perfeitas, William. Muito obrigado. Valeu, um abraço, Márcio. Tamo juntos. Por falar em receita de cozinha, qual é a receita? Tu já tá aqui, né? Tu já tá aí, né?
Já. Aqui o papo é reto. Bora pra cima deles, irmão. Aí, ó, @WTravassos. Vai lá no Instagram e segue o WhatsApp da PAN no 11 931 17 0620. @WTravassos. Quero chegar a 1 milhão de seguidores. Tu tá parecendo a minha avó, mano. Que roupa é essa? Olha a roupa dele. É homenagem a elas, exatamente, né? Que elas ficam ligadas no flagrante. Deixa eu te falar, minhas vovó. Ô, vovó querida, beijo. Ô, repórter farejador, o que você foi arrumar de problema? Fala pra mim. Não entendi, desculpa. O que você foi arrumar de problema com os outros? Cara, eu arrumo vários problemas, né, bicho? É? Minha vida é arrumar problemas. É arrumar problema? É. Então vamos ver o problema que o repórter farejador arrumou. Aliás, eu passei problema dessa Passou vez. aperto? É, passei. Roda a reportagem daí. Porque nós estamos no parque na região central de São Paulo, arborizado, tranquilo, né? Como deveria ser a zona sul de São Paulo, onde os moradores denunciaram que caminhões e caminhões estão despejando entulho de forma ilegal em terrenos que deveriam ser habitados por pessoas cadastradas e tudo mais. Acontece que as pessoas invadem os terrenos e constroem ilegalmente e ainda estão sujando a represa Billings. Nem os saguis estão escapando disso, mas segundo informações, o crime organizado está por trás disso. Eles andavam aqui tudo, né? Agora meio que ficou preso aqui nessa praça. Derrubaram árvores aí, né? Então derrubando é tudo. Olha o pequenininho ali, ó. É. E você já sabe quem que tá derrubando? Você só vem, derruba e tudo certo. Ué, eles estão aterrando aí e vem derrubando as árvores. Aí como é que fala? Aí é aterro clandestino, né? É. Caramba. E quem vai mexer com isso? Com esse povo? Tá pesada, né? Todo mundo tem medo, né? Lógico. Deixa eu perguntar, que eu sou novo aqui no bairro. Faz tempo que estão jogando o entulho aí? Porque eu vi moradores de onde eu tô, eles falaram que tá complicado. Então, eu que acho que uns 3 meses. E aí, bom, aqui, né, só para descarte mesmo, né? Porque não vai fazer outra coisa. Eles vão aterrar e vão lotear, você pode ter certeza. É mesmo? Pelo que tudo. Mas ilegal, totalmente ilegal, né? Sim, com certeza. Mas assim, não dá em nada, viu? Porque a polícia ambiental vive aqui, ninguém faz nada. Eles não devem molhar a mão deles, entendeu? Ninguém faz nada. Aí vai O de sempre, né? E aí vai ficando isso aí. Você fala até que tem coisa de pessoal mais pesado aí por trás disso. Sim, com certeza. PCC, essas coisas. Senão não estaria assim desse jeito, né? Informações que apuramos que neste portão verde e o portão branco, os caminhões entram durante o dia e também à noite. Eles entram, às vezes a placa fica bem escondidinha e tem uns que já vêm sem a placa da frente e sem a placa de trás. Deve ter essa coisa da prefeitura também, né? Andamos pela região e logo descobri que o local é perigoso. Invasores percebem a minha presença. Sou avisado do perigo por uma moradora. Fiquei espantado com o tanto de entulho que tem. É a invasão que tem. Invasão, né? E vai até lá embaixo. A invasão mas não é bom nem entrar lá na invasão, não. Não, tá louco. Mas tudo bem, se eu fosse entrar por onde é a invasão, por onde seria? Pela invasão? É melhor você não ir, não. Não, sei disso, mas seria por cima? Aí tem que descer todo o bagulho. Mas eles não vão deixar, não. Consegui então uma senhora que, diante do risco, deixa eu entrar em sua casa para fazer imagens da invasão. Ela fala das queimadas para abrir caminho no local para a construção dos imóveis. Tem que lavar de novo, ó. Entendi. Tem que lavar de novo. É podre. Você lava, quando você pensa que você... E os caminhões vão derrubando, e aí eles vão aterrando e construindo. Aqui daqui de cima é vermelho. De cima da casa, em segurança, podemos ver os estragos. Ocupação, moradores, até carros. A invasão à beira da represa Billings. Autoridades? Bem, isso não tem por aqui. A fauna e a flora viram local de invasão, meio à corrupção e propina. Você chamou então todo mundo? Já combinei com ele. Vamos fazer o seguinte, eu preciso ir embora. Mas semana que vem, eu quero trazer essa turma aqui. Quero trazer as autoridades
e falar sobre essa história de ficar aterrando. Os caras estão espalhando, é grilagem de terra. Tem sacanagem no meio? Tem muita. Eu não compactuo. Bora, parejador? Valeu. Vambora que eu tô doido pra rodar de moto nesse frio, malandro. Vou até tomar uma canja. Obrigado pela audiência, senhores. Eu sou o WT. Não faço acordo com vagabundo. O papo sempre vai ser reto. Estamos juntos. Juntos e misturados. Até o fim. Obrigado pela audiência. Bora lá. Flagrante. A verdade na tela. Vocês estão pensando que eu tô de bobeira. O erro do caçador é achar que o leão tá morto. E eu tô bem vivinho. Eu vou até fazer uma canja pra ganhar força. Bora lá, irmão! Flagrante. Realização Jovem Pan News.